Eu agradeço imensamente o fato de Vossa Excelência ter deferido a minha participação, uma grande honra. E gostaria de iniciar dizendo que eu venho acompanhando com muita atenção as apresentações desde sexta-feira à distância, aprendo muito com todas as manifestações, mas eu entendo, Excelência, que seria necessário deixar mais claro para quem nos acompanha que o PSOL requer que sejam declarados não recepcionados pela Constituição Federal 2 dispositivos do Código Penal, o artigo 124 e o artigo 126, que têm, assim, individualidades muito diversas, porque o artigo 124 é o que trata da condição da mulher, né? Já o artigo 126, ele trata do terceiro. Então, a preocupação que eu venho trazer a Vossa Excelência é a seguinte: pelo menos da minha percepção, as apresentações todas trazem o enfoque da condição da mulher, né? Todo esse sofrimento, muitas vezes a situação de uma inexigibilidade de conduta diversa, que eventualmente poderia até ensejar, tomando a ideia do perdão judicial como algo passível de ser conferido pelo juiz, independentemente de uma previsão legal, poderia até ensejar um perdão judicial. Essa situação muito especial é da mulher gestante, muitas vezes abandonada à sua própria sorte. Porém, não é. Esses argumentos todos que vêm sendo trazidos e que foram trazidos na inicial da DPF, a meu ver, salvo o melhor juízo de Vossa Excelência, eles não são aplicáveis àqueles que praticam o aborto na gestante, sobretudo aqueles que o fazem com intuito de lucro, Excelência. Então, a minha preocupação é que nós estamos debatendo de maneira profícua, a meu ver, bastante enriquecedora, porém, estamos tratando de maneira mais direta do 124 e não do 126. E o temor que eu trago a Vossa Excelência é o seguinte: eventualmente, se esta DPF vier a ser provida, o que eu requero que não aconteça, imediatamente, aquelas pessoas que estão sendo processadas ou investigadas, por exemplo, com fulcro no 126, até num contexto de organização criminosa, serão beneficiadas. Porque se nós aniquilarmos, vamos dizer assim, o núcleo de uma organização criminosa, o próprio crime de organização criminosa também, vamos dizer, morre junto. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, independentemente do andamento que venha a dar, ou da decisão que venha a tomar, que a análise deste feito seja feita de maneira individualizada, separando mesmo o 124 e o 126, porque os sujeitos envolvidos têm especificidades próprias. Com relação às mulheres, eu acho que é muito importante, haja vista que houve palestrantes estrangeiros, que nós deixemos claro que não há mulheres presas por aborto no Brasil. É óbvio? Não. É óbvio que é uma situação... Eu peço, por favor, eu agradeço muito, mas eu peço, por favor, que a gente poder... É óbvio que causa um constrangimento, né? Não estou negando isso, porém prisão, e eu ouvi várias vezes, e como essa audiência está sendo acompanhada até internacionalmente, pode passar uma sensação para os outros países que nós vivemos na Idade Média, e não é isso que ocorre, porque já neste momento, já de há muito tempo, existe praticamente pacificado o entendimento de que cabe a suspensão condicional do processo e sequer é necessário chegar na fase de júri, ou seja, já no início do procedimento a suspensão pode ocorrer. Eventualmente, no bojo desta ação, Excelência, poderia o Supremo Tribunal Federal dar uma orientação de que essa suspensão ocorra mesmo nos primórdios sempre e, quiçá, até, desculpa, mas a revelia da própria manifestação ministerial, haja vista as especificidades do caso, com relação às mulheres, mas jamais com relação àquele que explora comercialmente esta atividade. Ouvi de muitas oradoras e oradores que a mulher não procura assistência médica por medo de eventualmente ser levada à polícia ou que a polícia seja chamada. Nós temos que lembrar e deixar isso claro para a comunidade internacional que os vários conselhos de medicina, sejam os regionais, seja o federal, eles têm pareceres e resoluções no sentido, Excelência, de que o médico deve resguardar o sigilo da sua paciente. O que ocorre algumas vezes é que na solidão do pronto-socorro, um médico talvez inexperiente possa ficar com medo, porque existem
dispositivos legais no nosso ordenamento que dizem que quando é um crime processável mediante ação penal pública e incondicionada, deve o médico noticiar. Então, pode ocorrer, naquela solidão do pronto-socorro, do médico se apavorar, não ter quem consultar e chamar um policial. Talvez fosse interessante, Excelência, para o bem destas tantas mulheres, que esse tribunal, no bojo dessa decisão, deixasse de maneira muito explícita que esses médicos devem resguardar o sigilo. Penso, Excelência, que essas orientações seguidas, né, talvez até de uma determinação desse Supremo, de que os órgãos públicos devem orientar essas mulheres, né, de maneira a deixar o aborto, né, mesmo pensando na suspensão e no perdão judicial, realmente como o último dos casos, né, e a gente trabalhar mesmo a prevenção, seria uma ajuda. Porque eu lendo a petição inicial do PSOL, eu tenho a sensação que o PSOL traz o aborto como a prima ratio. E isso é um tanto quanto assustador. É assustador ler expressões como saúde reprodutiva, saúde sexual, planejamento familiar, utilizadas como sinônimo de aborto, quando sequer linguisticamente podem ser reconhecidas como tal. Ouvindo as oradoras e os oradores que me antecederam e que vêm solicitar que seja provida a DPF, eu percebo, principalmente quando eles falam nos tratados internacionais, que em nenhum momento nesses tratados aparece a palavra aborto. Aparece o dever, né, de ajudar as mulheres, orientar as mulheres, fornecer às mulheres saúde reprodutiva, saúde sexual, planejamento familiar. E o que é isso? É que essas mulheres têm o direito de ter, de não ter filhos, de receber orientação de como não conceber, né? Uma vez grávidas, que tenham toda a assistência. Então, é muito diferente, com todo respeito, a interpretação para esses termos do que ocorre, essa interpretação que as colegas e os colegas estão trazendo. Então, eu acho que é necessário que nós deixemos isso muito claro para quem está acompanhando, porque quem assiste fica com a sensação de que nós temos mesmo uma situação de prisões, mulheres presas, mulheres maltratadas, e isso não ocorre. Bom, um outro aspecto que parece importante, até é uma política do CNJ, reforçar a entrega legal, né? Essa mulher, a mulher que mantém a gravidez, mesmo não desejando manter a criança, né, preservando a vida dessa criança, ela está fazendo dois bens. Ela está fazendo um bem para aquela criança que tem direito a nascer e ela está fazendo bem para uma família que muitas vezes não tem condições de conceber. Então, assim, eu percebo muitas vezes que essa mulher que assume a gravidez para dar para adoção, ela é desmerecida, ela é desprezada e até estigmatizada. Talvez seja o momento do Supremo, nesta decisão, mostrar o quão especiais são essas mulheres, né? Porque elas estão fazendo dois bens. Então, eu acho que esse debate é importante também por isso, para que nós lembremos que o aborto não pode ser visto como prima ratio, que é o que, de certa forma, está acontecendo aqui, salvo o melhor juízo. Eu fico muito incomodada, Excelência, com todo respeito, quando eu leio na petição inicial, de certa forma, uma quase, o verbo é meio pesado, talvez não seja o melhor, uma quase usurpação dos direitos ou dos posicionamentos das mulheres negras, indígenas, pobres, lésbicas e dos homens trans. A DPF se alicerça, né, em sentimentos, em posicionamentos de grupos que não necessariamente se manifestaram nesse sentido. Então, não me parece que um partido político, por mais que eventualmente tenha, né, uma representatividade, que ele possa falar em nome de todas as mulheres negras, de todas as lésbicas. Eu, por exemplo, conheço muitas lésbicas cujo sonho é ser mãe, né? Casais de mulheres lésbicas que querem ser reconhecidos como família. Então, me parece que esta petição inicial, com todo respeito aos proponentes, ela vai na contramão de todo o debate que nós estamos fazendo hoje na atualidade. Então, não me parece justo. Na sexta-feira, uma senhora veio aqui defender a DPF,
estava até emocionada, e ela pediu para que as pessoas com dificuldades especiais, né, não tivessem o seu nome utilizado indevidamente contra a legalização do aborto. É mais ou menos isso que eu acho também que está ocorrendo aqui, né? Não, porque em nome das mulheres pobres e das mulheres negras, se nós as consultarmos, chegaremos à conclusão de que a maioria não é favorável ao provimento desta ação. Por favor, por favor. Eu agradeço, mas eu peço por favor. Pois bem, a legislação vigente, Excelência, ela é uma legislação extremamente ponderada, muito ponderada. Em termos de defesa da vida, nós temos o feminicídio, o homicídio qualificado, o homicídio simples, o privilegiado, o homicídio culposo, o infanticídio, o aborto praticado sem consentimento, o aborto com consentimento e o autoaborto. Para cada um desses comportamentos, as penas combinadas são diversas e são individualizadas. E existem todos os benefícios e as substituições que Vossa Excelência conhece de maneira melhor e mais profunda do que eu. Dizer que um ordenamento desse é um ordenamento desproporcional, é um ordenamento inconstitucional, com todo respeito, é absolutamente inconcebível. Pode-se concordar ou não concordar, pode-se gostar ou não gostar, mas daí a dizer que ele fere os princípios que norteiam o direito penal, e ouso dizer o direito penal mínimo, me parece ser insustentável. É muito importante que fique claro que a discussão que nós estamos tendo aqui não é uma discussão religiosa. Porque, em regra, o discurso religioso que gira em torno do aborto vai até no sentido de que existe uma absoluta igualdade entre a vida ultrauterina e a vida extrauterina. Eu conheço muitos religiosos das mais diversas religiões que entendem que a pena para o aborto haveria de ser a mesma pena para o homicídio, porque equipara a vida em todas as suas fases. O que o PSOL busca é o contrário disso, é tirar completamente o valor, né, a proteção da vida intrauterina. E o nosso ordenamento, me parece, ele é tão delicado, ele é tão cuidadoso, que ele vai modificando as consequências conforme o momento desta mesma vida. Eu percebi que muitos colegas, de um lado ou do outro, estão se esforçando, Excelência, para definir o momento em que a vida se inicia. Entretanto, para esta causa, o que me parece mais relevante não é saber quando começa ou quando não começa a vida. É saber que todos os seres humanos necessariamente passam pela fase de embrião e pela fase de feto. É impossível estar na vida extrauterina sem passar pela vida intrauterina, pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui a uns anos a ciência consiga, né, criar uma forma das pessoas se formarem sem o corpo da mulher. Isso pode acontecer. Porém, por enquanto, todos nós temos que passar por essas fases. Então, se eventualmente este momento é interrompido, a fase externa fica absolutamente impossibilitada. É disso que nós estamos falando. É do direito que o indivíduo tem a nascer. É muito importante também que nós tenhamos bastante claro, Excelência, que o PSOL, muito embora fale que busca a descriminalização, pelos termos utilizados, está buscando a legalização. Então, é uma ação que vai além, né? Não é uma ação que diz apenas, olha, estas mulheres não deveriam ser tratadas no âmbito do direito penal. A ação diz o seguinte, é direito. Existe uma diferença muito grande entre não criminalizar, porém entender o comportamento ilícito, ainda em que outro âmbito do direito, e dizer que existe um direito fundamental ao aborto. Porque é impossível, Excelência, sustentar um direito fundamental sobre um bem de um terceiro. Cada um de nós tem direitos fundamentais com relação aos nossos próprios bens. Nós não podemos instrumentalizar o outro e dizer que esta instrumentalização, numa decisão sem volta, seria um direito fundamental. São muitos os argumentos que o partido utiliza. Eu me preocupo muito com uma questão que é repetida em várias passagens, que diz respeito a um suposto planejamento familiar de meninas. O partido chega a falar que tem que legalizar o aborto para que as meninas de 10 anos e as adolescentes de 12
tenham direito à sua infância e à sua adolescência. Isso me preocupa. Primeiro porque, sob o ponto de vista técnico, se uma menina de 10 anos, de 11, de 12, de 13, aparecer grávida, o nosso ordenamento entende que ela foi estuprada. E ela, tendo sido estuprada, já está autorizada a ter aquela gestação interrompida. Então, já é um argumento que, juridicamente, é muito questionável. Porque hoje, uma menina menor de 14 anos grávida já pode fazer interrupção. Porém, o argumento me assusta mais porque normaliza a vida sexual entre crianças, ou com crianças, o que é ainda pior. Então, nós temos que tomar cuidado até que ponto é interessante, até para a própria mulher, sobretudo na tenridade, essa normalização da vida sexual com uma normalização da via do aborto com a diminuição do bem jurídico vida. O que nós lucraremos com isso? Muito se falou que a mulher que vai abortar é a mulher que é abandonada pelo seu parceiro. É verdade. Ouso dizer que se o aborto for legalizado nesse país, as mulheres serão ainda mais abandonadas, porque hoje ainda existe alguma cautela com essa questão. Se virar algo absolutamente natural, vai ser muito mais fácil para os homens irresponsáveis, que infelizmente são muitos, e disso a gente deveria falar mais na nossa sociedade, vai ser muito mais fácil dizer, olha, não tem problema nenhum, você vai lá e aborta. Então, eu não sei até que ponto nós estamos efetivamente lutando pelo direito das mulheres, ou nós estamos lutando por uma causa, que não necessariamente atende as mulheres, talvez até as prejudique. Um outro argumento que me preocupa muito, Excelência, diz respeito a essa equiparação que se vem fazendo entre a não legalização do aborto e a tortura. A inicial fala muito em gravidez forçada, Não existe gravidez forçada, porque se a gente parar para pensar, o que seria uma gravidez forçada no âmbito internacional? Alguém invade uma cidade, estupra as mulheres com o fim de descaracterizar aquele povo, que é uma forma também de genocídio. Então, a palavra o termo, gravidez forçada no direito internacional tem um peso enorme, diferente do que acontece, ou pelo menos do fenômeno que vem sendo descrito. As proponentes tratam como gravidez forçada aquela gravidez decorrente de uma relação sexual desejada e que acaba numa gravidez, e aí, por não ser possível fazer o aborto legalmente, essa pessoa tem que levar a gravidez até o seu termo. E, por interpretação, uma interpretação que os textos dos tratados internacionais não permitem, fazem uma analogia desta gravidez com a tortura, porque a mulher que não quer manter aquela gravidez, ela sofre, então que seria necessário tornar lícito o aborto, legalizar o aborto, para que o Brasil não esteja em desconformidade com esses muitos tratados. Os tratados que tratam da coibição da tortura não falam de aborto, não exigem que seja permitido o aborto. O Pacto de São José da Costa Rica protege a vida desde a concepção, de maneira até mais explícita do que a nossa própria Constituição. Os tratados que proíbem o tratamento discriminatório para com mulheres, muito pelo contrário, protegem a concepção, o produto da concepção. Aliás, o próprio HC coletivo que foi concedido por este Supremo Tribunal Federal visa proteger o produto da concepção, ou seja, aquele ser humano que está em preparação. A licença maternidade, a necessidade de levantar para a mulher sentar, todos os cuidados que giram em torno da gestante estão diretamente relacionados com o fato de ser uma outra pessoa. Então, é muito importante que nós tenhamos claro que ninguém aqui está discutindo religião. Hoje pela manhã, duas representantes de organizações religiosas, mas que defendem a legalização, falaram da Bíblia. Eu acho a Bíblia um livro importantíssimo, costumo ler a Bíblia, muito embora não seja uma conhecedora nem uma estudiosa em profundidade. Porém, esta discussão não tem relação com a Bíblia. Se a Bíblia permite, se a Bíblia não permite, se os demais textos sagrados permitem ou não permitem, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, é um ser humano independente que está passando por uma fase especial de desenvolvimento. Ainda que um dia se prove que Deus não existe,
aquele ser humano tem direito a nascer. Então, nós estamos falando, na verdade, de direitos fundamentais propriamente. Eu acho interessante, Excelência, eu tenho tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo. Eu acho interessante essa discussão, né? Ah, se pode o Supremo decidir isso, se pode o Congresso. Eu ouso dizer que o Congresso poderia, no máximo, pensar em descriminalizar essa situação da mulher. Jamais legalizar, porque a legalização é desproteger completamente a vida de um outro ser. Então, a minha objeção não é isso estar sendo discutido aqui. Eu entendo que uma sociedade que respeita o próximo, né, que efetivamente tem a dignidade humana como centro, né, mais até do que a própria vida, a dignidade humana como centro, não pode permitir que uma pessoa decida se a outra vai ter a possibilidade de nascer ou não. Eu adoraria poder continuar, mas eu agradeço, espero ter, de alguma maneira, colaborado e agradeço ter tido essa oportunidade, todos os ensinamentos que eu estou colhendo aqui nesse dia tão profícuo, tá bom? Obrigada, Excelência. Deus abençoe.